Começamos a gravação aqui. Eh, Bom dia para todo mundo, né, que está aqui acompanhando o evento agora e também está acompanhando o evento depois, na nossa gravação. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, estou como professor na PUC Minas, na Faculdade de Psicologia atualmente, e hoje eu estou aqui coordenando essa atividade, né, que faz parte de um ciclo de debates que a gente está realizando, que é uma atividade integrada do Laboratório de Pesquisa de Psicologia Organizacional e do Trabalho, LAPOT, e o Grupo de Pesquisa Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais, o PSITRAP, a nossa roda de conversa sobre a jornada 6 por 1. É um debate que está em alta, né, no momento, e aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios, apontamentos e possibilidades. E hoje a gente está falando sobre as perspectivas da medicina e da ergonomia, e para poder falar sobre esse tema, hoje a gente está contando com a participação, já agradeço aí, né, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, com o Marcelo Campos, que é médico do trabalho, e com a Maíra Marques, que é ergonomista e atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em psicologia da PUC Minas. É, bom dia novamente para vocês, né? Agradeço mais uma vez. E aí, para a gente poder conversar, eu vou iniciar passando a palavra para você, Maíra. Aí você pode terminar de se apresentar também. E depois a gente segue com o Marcelo e a gente pode depois ir conversando um pouquinho, né? Um debate bem aberto para a gente ir conversando sobre essas outras perspectivas sobre essa discussão, né? Obrigado, então, Maíra. A palavra está com você, então. Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, muito obrigada. Acho que eu não preciso prolongar na apresentação, você me apresentou muito bem. Quero agradecer a você, ao professor João, que não está aqui conosco, mas deve estar nos assistindo, ao meu colega Marcelo, para a gente continuar mais uma das nossas conversas, que a gente sempre conversa sobre esses assuntos, ao Marcelo que está aqui, o Marcelo Xará, que está aqui nos ajudando também. Então, quando eu fui convidada para falar sobre a questão da escala 6 por 1, na verdade, sim, eu confesso, quando começou esse assunto, né, com mais fervor, eu fiquei surpresa, e surpresa, inclusive, não me faltou espanto sobre os posicionamentos contrários, assim. Como para mim era uma coisa, né, como ergonomista, como estudiosa do trabalho, era algo muito claro, muito óbvio, eu fui procurar ouvir os argumentos contrários, né, na busca de achar alguma coisa razoável. E não encontrei. Mas eu aprendi com meu colega Marcelo Campos a ter um pouco mais de parcimônia diante dos pontos de vista diferentes. Eu entendo que a sociedade tem alguma dificuldade, claro, de alterar os padrões no qual ela vive. E quando a gente fala de trabalho, acho que as organizações, né, os empregadores, eles colaboram com a perpetuação dessa ideia da dificuldade de mudar, porque o trabalho, por exemplo, ele é medido, né, a métrica geralmente é a quantidade de horas. Então, assim, quanto mais, melhor. É uma métrica ruim, é uma métrica equivocada, é uma métrica distorcida, colonial e até escravagista mesmo, mas é a qual a gente vive. Há um tempo atrás, houve um estudo na Universidade de Brasília em que os estudantes aplicaram um questionário para trabalhadores e para os seus gestores em áreas que tiveram uma redução da jornada de trabalho. E no final disso, eles perceberam que os trabalhadores tiveram grande satisfação, relataram sobre a maior possibilidade de uso do tempo, que no período livre eles conseguiam resolver assuntos que ficavam acumulados anteriormente e que não houve queda nem na qualidade e nem na produtividade. Já os gestores, quer dizer, os gestores concordavam que não tinha havido queda na qualidade e na produtividade. No entanto, todos se queixaram de uma maior dificuldade de supervisionar a equipe, porque em parte do tempo que eles estavam acostumados a ter aquele trabalhador como subordinado, isso não acontecia.
Mas, assim, independente do desejo dos modelos de gestão, essa questão da redução da jornada de trabalho é uma tendência histórica mesmo, está muito mais relacionada com o desenvolvimento socioeconômico do que com qualquer outra coisa. Não é uma discussão nova, nem aqui no Brasil, e tem ganhado maior visibilidade, e eu acredito que seja uma visibilidade estratégica, né, para garantir que esse assunto se torne público, né, que a discussão pública fica acalorada e ganhe maior possibilidade de ser introduzida como discussão, como pauta nas casas legislativas mesmo. E nesse ponto eu acho interessante a gente ressaltar que quando a proposta é para algum benefício do trabalhador, ou pelo menos para diminuir algum malefício, né, para o trabalhador, é necessário toda essa estratégia de comoção social, de mobilização pública, de criação de meios para mostrar que pode ser razoável também, né, para os donos dos meios de produção, e que para que essas concessões sejam possíveis. Quando não é, quando é para retirada de direitos, isso acontece bem mais rapidamente, de cima para baixo, muitas vezes de forma oculta ou às vezes de forma escancarada mesmo, mas como consequência de golpes de Estado, como já aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu recentemente na reforma trabalhista. Mas, como eu disse, esse assunto ele não é um assunto novo. O movimento para redução das horas de trabalho na semana já aconteceu em vários países, assim, com projetos pilotos, em vários países já foram implantados, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, em Portugal, e com bons resultados. O fato é que a gente pode ampliar essa discussão, na verdade, porque é um fato posto que, à medida que a gente preenche os nossos dias com mais e mais e mais afazeres, né? Preenche os dias, as semanas, os meses, a gente descobre pessoalmente que não parar não é sinônimo de produtividade, ao contrário, é inimigo dela. Aliás, produtividade é uma palavra importante porque nesses argumentos contrários ela aparece com frequência. Mas eu vou falar disso depois. Muitas pesquisas já mostraram que as jornadas longas, né, as jornadas extenuantes, assim, elas são improdutivas, elas causam diminuição da qualidade do trabalho, em comparação com o trabalho realizado por um trabalhador descansado, e, além disso, diminui a criatividade, diminui a cognição, e, ao longo do tempo, pode ser adoecedor mesmo. E, além disso, pode provocar uma diminuição no propósito, né? O trabalho passa a ficar sem sentido. Eu falei aqui da situação dos outros países que já implantaram, né, que tiveram resultados positivos. É claro que a nossa situação é uma situação diferente da situação europeia, mas, em alguns aspectos, dá para a gente encontrar pontos convergentes, sim. Por exemplo, na experiência francesa, foi relatado que os trabalhadores destacaram uma maior facilidade de conciliar a vida pessoal com o trabalho, com a redução da jornada de trabalho. E, além disso, eles destacaram que era possível uma nova organização, né, um rearranjo que possibilitava alteração das equipes, revezamentos, e tudo isso constitui um resultado positivo. E aí, quando a gente fala de organização do trabalho, me lembra que a gente está falando muito de saúde mental, né? Tá essa explosão de discussão sobre saúde mental virando commodity, a obrigatoriedade de descrever os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de risco, burnout, todas essas coisas. E aí me lembra que há 40 anos atrás, o DeJus já falava que a organização do trabalho está estreitamente ligada, a saúde mental está estreitamente ligada à organização do trabalho.
e que essa situação adoecedora como ela não é fruto da fatalidade, ela foi criada, inventada, implantada e aceita. E aí, o ponto positivo é que isso pode ser alterado. Então, se foi criado para ser assim, a gente pode alterar, a gente pode repensar, a gente pode reorganizar, diferente da descrição científica que prevalece até hoje. Então, assim, eu acho estranho, me estranha muito a gente ter que pensar em ferramenta para analisar risco psicossocial com uma escala de trabalho do século XIX, né? Para pessoas que trabalham 6 dias e têm um dia só para descansar e para viver, para fazer as outras coisas da vida. Mas, como eu disse, essa é uma tendência histórica, é uma discussão que, ao longo do tempo, ela surge com elementos diferentes, mas que não surgiu agora. Por exemplo, em meados do século XIX, homens, mulheres e crianças chegavam a trabalhar 80 horas semanais. Né? Já no século XX, isso foi sendo alterado, 67 horas, 48 horas, 44 horas, e hoje a gente encontra países que já adotaram 40 horas de trabalho e até 36 horas de trabalho. Então, isso vem se alterando ao longo do tempo. E essa evolução, né, essa alteração ao longo do tempo, ela acontece por alguns fatores. E eu poderia dizer 3 desses fatores, que o primeiro, eu acredito que seja um desenvolvimento histórico do próprio movimento social, mesmo movimento social dos trabalhadores, dos movimentos operários, dos sindicatos, né? E que, de uma forma geral, ao longo do tempo, vem demandando mudanças na legislação. O segundo ponto é o desenvolvimento histórico da tecnologia aplicada à produção. E aí, tanto no primeiro ponto quanto no segundo, a gente perde muito, porque como o Brasil é um país que tem um histórico de momentos de ação progressista e golpes de Estado, os movimentos sociais também perdem com isso, né? Então, eles dão passos para trás, são obrigados a resistir e a se reorganizar. E no segundo ponto, quando a gente fala de tecnologia aplicada à produção, é importantíssimo a gente lembrar que a gente tem uma burguesia que não está interessada em investimento em tecnologia da produção, né? É muito rentável a exploração da forma que ela é. E talvez por isso, talvez essa seja a justificativa de, em 2024, a gente estar discutindo a eliminação da escala 6x1. O terceiro ponto que eu enxergo é o desenvolvimento da demanda de trabalho mesmo, que ao longo do tempo ela vai ficando mais qualificada, a necessidade de ser mais qualificada. E aí esse é um ponto também que justifica não haver esse tipo de escala 6x1, porque em que momento que o trabalhador, que essa pessoa que trabalha 6x1 vai se qualificar, né? vai fazer um curso de capacitação, em que momento? Ele não tem esse momento, ele não tem essa hora. Mas eu colocaria ainda um quarto ponto, que é o desgaste do próprio sistema, né? A falência moral do modo de produção capitalista. Em especial, em democracias burguesas como a nossa, que vive de exploração do trabalhador até o osso mesmo, de rentismo, por conservadorismo, persistência da trama colonial, racismo ou simples estupidez mesmo. Tem um autor português, que ele fez um livro que chama Sexta-feira é o Novo Sábado. Pedro Gomes. Ele defende a escala 4x3. E ele fala que essa defesa não é uma defesa em prol da felicidade do trabalhador, né? Então, ele não fala sobre trabalho feliz, não, ele não fala sobre isso. Ele fala que a defesa dessa escala é para salvar o capitalismo. Ele afirma que a sociedade passou por muitas transformações nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que a organização do trabalho não acompanhou essa transformação. E esse autor, ele está falando da escala 5x2, ele está falando 6x1.
Ele não está falando de uma remanescência do século XIX. Ele coordenou em Portugal um projeto piloto com 41 empresas para transformar em escala 4x3. E no final desse projeto, só 4 empresas que retornaram à organização anterior. Por quê? Porque era rentável, porque aumentou a produção, porque foi melhor para a empresa, para a economia. Então, é um erro muito grande dos críticos da diminuição da jornada acreditar, por exemplo, que esse tempo livre é um tempo morto para a economia. Esse é outro argumento, né? A economia vai quebrar, enfim. É importante lembrar que pessoas sem tempo livre, elas são péssimas consumidoras. Então, é no seu tempo livre que você vai a um restaurante, que você vai ao shopping, que você vai à praia, enfim. Está gastando o seu dinheiro, né? Você está fazendo a economia girar. Então, assim, o comércio, por exemplo, que é um crítico ferrenho dessa alteração, só tem a ganhar. Né? Ele vai reorganizar o trabalho, reorganizar a ordem do trabalho, mas ele só tem a ganhar. E é importante também a gente lembrar, por exemplo, as razões pelas quais a gente trabalha 8 horas. Né? Não foi em benefício social, não foi em benefício do trabalhador por si só. Claro que o gatilho pode ter sido, sim, a comoção social, as exigências e demandas dos grupos sociais. Mas a primeira empresa a implantar o regime de 8 horas diárias foi a Ford. E isso só aconteceu porque o Henry Ford percebeu que ele podia produzir mais, que era melhor, que era possível fazer isso e que traria mais resultado para a empresa dele. Então, não significa necessariamente que as pessoas vão trabalhar menos, por exemplo. Elas só não vão trabalhar sobre o vínculo, sobre o contrato, sobre a subordinação da empresa. Elas vão ter um tempo de autonomia, de pensar e sentir um tempo maior para isso. E aí me faz pensar que a gente está falando de trabalhador como empregado, né? Sob CLT. E tem uma grande parte da sociedade, né, em trabalho informal, que não vai ser contemplado com o fim dessa jornada. Então, assim, é um passo importante, mas é um passo e que a gente tem que pensar nos que virão depois. E que eu penso também que tem um grupo específico aí que vai ser muito beneficiado e que é importante a gente falar, que são os trabalhadores com filhos. Né? O trabalhador que tem filho, que trabalha na escala 6x1, eu não consigo entender como que faz. E, por exemplo, e os 11 milhões de mães solo no Brasil? Como que essa mulher faz trabalhando numa escala 6x1 para cuidar do próprio filho? Enfim, são muitas as questões, são muitas as variáveis. Agora, quando a gente fala da questão de saúde, né, que é uma parte muito importante do debate, e sob o ponto de vista da ergonomia, as razões relacionadas à saúde se coincidem. Né? Então, na escala 6x1, a escala 6x1 é ruim do ponto de vista ergonômico sob vários aspectos. O cansaço acumulado, né, a fadiga crônica, o tempo insuficiente de recuperação, tudo isso pode gerar um acometimento físico, mental, queda no desempenho, todas as consequências que a gente já conhece, o aumento do absenteísmo, prejuízo financeiro pessoal para o trabalhador, para a família e para a sociedade. Mas, para além disso, esse tipo de organização do trabalho, de escala de trabalho, é desumano, é uma desumanização mesmo. Ele cria sujeitos desassujeitados. É como se a subjetividade fosse capturada da forma mais primitiva e escancarada possível, que retira do indivíduo o que há de mais básico, que é o tempo de vida. E, assim, até os afetos são impedidos, porque é um processo de servidão que é modulado para parecer um privilégio. Então, significa assim, eu trabalho numa escala 6x1, eu só tenho um dia de descanso, mas eu tenho pelo menos uma vaga de trabalho.
Então, assim, no meu ponto de vista, é muito cruel e, e causa um prejuízo enorme para o trabalhador. Então, são muitas questões que têm que ser examinadas, repensadas e redefinidas, até sob o ponto de vista do conteúdo e da prática do sindicalismo, dos fundamentos por trás da simpatia política por esse assunto, a gente tem que discutir, porque não é suficiente mais a gente pensar em criar emprego, né? A gente tem que pensar em criar mais empregos, mas criar mais e melhores empregos. Nós passamos recentemente por um processo de precarização muito grande. Então, a gente tem que pensar em mais e melhores empregos. No auge do governo Lula, teve uma outra campanha de redução da jornada de trabalho, criada pelos sindicatos, e que teve muito apreço, né? Foi bem vista pelo governo naquele momento, mas não avançou. Né? Então, não é a primeira vez que aqui no estado se fala sobre isso, mas não avançou. Dessa vez, a gente tem que abrir caminho para uma revolução cultural que reconheça a necessidade de redistribuição do trabalho, da redução do tempo de trabalho individual, para criar, de fato, uma mudança efetiva na sociedade. E, para isso, a gente tem que ter em mente que é insuficiente, que é um grande passo, mas que é insuficiente a redução da jornada por uma medida meramente política, mas que é um passo importante, sim. Eu lembro de um texto do livro A Metamorfose da Questão Social, em que o autor já falava lá atrás, ele já falava de desemprego, de precarização do trabalho, mas ele já falava que a redução da jornada é muito menos um fim em si do que um meio, ou seja, muito mais um meio, e é um meio de talvez um meio mais direto de chegar numa redistribuição efetiva da cidadania social e um meio efetivo de chegar num processo de saúde ampla mesmo. É isso. E aí eu queria passar essa bola para o meu colega, para ele falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da saúde. Legal, Maíra, muito obrigado, viu? Acho que o Marcelo está tentando reconectar aqui, ele teve alguns problemas com conexão, mas ele mandou uma mensagem falando que já está tentando reconectar, mas eu vou Quer aproveitar. continuar a discussão? Podemos É, antecipar. acho que ele apareceu, mas eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta rápida. Eu tenho achado interessante aí, Marcelo, tenho achado interessante porque os movimentos que vêm, né? Eu vi até uma matéria que foi compartilhada outro dia pelo professor João César, que era um movimento que se chamava antitrabalho, né? Ou antitrampo. E aí eu estava lendo um pouquinho sobre, e como é que a gente tem que também até ter um pouco de cuidado, porque quando a gente olha muito pelas perspectivas clínicas do trabalho, essa psicologia do trabalho que busca entender o trabalho mais como uma categoria central, né? A gente está falando de um determinado tipo de trabalho, né? E eu acho que é esse trabalho aí que você comentou, né? Que ele está organizado de uma forma de uma jornada extenuante, né, muito rígida, sem autonomia para o trabalhador, um trabalho sem sentido, né, que vai sugar o tempo de vida dele. É, a gente não está falando daquele trabalho lá que pode ser um produtor de saúde, produtor de identidade, né, que faz bem para o trabalhador, que faz sentido. É, então, às vezes, eu acho também como é que é interessante, como é que a própria concepção de trabalho ela está muito contaminada pelo sentido de trabalho da sociedade civil, né, da sociedade como ela está organizada hoje, né. Aí eu queria que você comentasse rapidinho sobre como é que você vê isso também, aí a gente pode passar para o Marcelo. Exatamente. O primeiro que é um erro pensar que esse trabalhador não subordinado às horas de trabalho, não subordinado a uma empresa, que ele não vai estar trabalhando. Ele só vai ter autonomia, escolha de pensar e agir. E ele continua sendo um sujeito com categoria econômica. Né? Se assim a gente pensar, a gente não está levando em consideração os milhares de trabalhadores na informalidade. Então, é um erro muito grande a gente achar que
que as horas de trabalho que não estão a serviço da empresa, né, que não estão a serviço do capital, que não está sendo, não tem produção, que não tem produtividade. Né? A gente tem que separar as coisas e entender isso com mais clareza. E levar em consideração também, né, Rodrigo, a grande parcela da população que tem um trabalho extenuante, mas que não está regida sob CLT. Também é importante a gente destacar. Eu vou deixar para o Marcelo Campos agora. Obrigado, Maíra. Vamos lá, Marcelo. Com você e a palavra. Muito obrigado, Rodrigo, Maíra, João, pessoal do laboratório, meu xará que está aí no apoio, né? Eu estou vivendo aqui os dilemas da internet ruim, então peço perdão se cair de novo, mas a gente vai se esforçar para aproveitar o melhor possível, né? Eu queria começar, assim, acho que essa é uma das poucas discussões que fazem sentido ultimamente, né? Na primeira reunião lá, quando o Manuel e o Michel fizeram, né, os professores, na primeira das gravações que eu assisti, desses encontros do laboratório, eles comentaram, como o próprio professor João também, se não me engano, comentou como que esse assunto puxa fios interessantes, né? Soa inadequado, evidentemente, quase medieval, 6 por 1. Mas a gente tem que puxar esses fios e objetivar essas inadequações. Não pode ser só uma questão de sensibilidade, de humanidade. A gente tem que examinar isso da maneira mais objetiva que a gente conseguir, né? E esse é o exercício que eu vou tentar fazer com vocês. É claro que eu vou ter que me ater à saúde, porque é onde eu vivo, né? Mas, sem dúvida, que a gente poderia pedir o pessoal da área econômica. Eu não assisti o encontro do pessoal da economia ainda, vou assistir. Mas fica muito fácil a gente perceber assim, como que é diferente uma corporação que cria uma pirâmide de precarização, que os trabalhadores próprios dela não são submetidos a essas condições tão degradantes, mas ela explora redes de produção onde isso faz parte, né? Isso é legal, né? Tá lá. Então, é claro que uma corporação que goza de benefícios fiscais, tem capital aberto e remunera acionistas, e ainda explora os 6 por 1, mesmo que sejam quarteirizados, é claro que tem algo aí nitidamente diferente de microempresas que têm um peso muito maior para sustentar eventuais aumentos de mão de obra, né, com um custo diferente, etc. Então, eu estou chamando atenção para isso porque eu estou tentando exercitar o que o Gilberto Safra chama de uma episteme cordial, assim, que é um esforço autêntico, de boa fé, para a gente não cair em discursos de ódio, mas tentar trazer isso para o nível mais objetivo, mais claro, o mais sensato, o mais debatido, o mais plural possível, né? E não ser só uma coisa que alguém defende uma posição a qualquer preço e se isso desce para examinar uma realidade tão complexa. Mas que soa desumano, não tem a menor dúvida, né? Então, eu preciso alinhar primeiro o que a gente chama, já que a minha perspectiva é da saúde, eu preciso contar para vocês que saúde que eu estou me referindo, né? A saúde é que, o conceito que eu me refiro, ele vem lá do Canguilhem, lá já tem uns 80 anos, pelo menos. E o que ficou nítido, embora não sejam as palavras do Canguilhem, mas o que ficou nítido é que saúde é um estado sociopsicobiológico, então tem uma hierarquia nessa determinação, e primariamente é sócio-histórica, depois psi, depois biológica. É claro que em casos específicos essa hierarquia pode ser diferente, mas grosso modo é isso. Em termos de saúde coletiva é isso. E esse estado sócio-psicobiológico, o que o caracteriza é o poder de agir. Então, se você tem capacidade de interferir no mundo para fazer as coisas que você precisa e deseja, você tem saúde. Então, mesmo que você tenha doença, você pode ter saúde. Saúde e doença são conceitos interrelacionados e independentes. Então, você pode ter saúde e doença ao mesmo tempo, ou pode não ter saúde e também não ter doença ao mesmo tempo. Então, o exemplo de não ter saúde e não ter doença são os extremos de idade, onde você tem um grau de autonomia muito, muito reduzido.
Então, você precisa de suporte, de cuidados de outros para você sobreviver, né? Nenéns muito novinhos, pessoas muito idosas e tal. E você pode ter um câncer, você pode ter uma doença e ainda ter poder de agir, no sentido que você é capaz de tomar decisões, de interferir no mundo para fazer as coisas que você considera importantes para você e que você precisa. Por que isso é importante? Porque isso modifica drasticamente a nossa ideia de que saúde que a gente deve perseguir. A gente deve perseguir poder de agir. Sem poder de agir, você não tem saúde. Então, saúde é um patrimônio que você, ao mesmo tempo, busca cultivar, mas também desfrutar. Qualquer patrimônio, o que faz sentido você se esforçar para cultivá-lo é a perspectiva de poder desfrutá-lo. Se você não tem perspectiva de usar esse patrimônio nunca, não faz sentido algum você cultivá-lo, né? Assim, até porque tem prazo de validade. Se tudo der certo, a gente morre. E se tudo der errado, a gente não vive, né? E não viver é muito mais grave do que sermos mortais. Isso é muito mais triste, a perspectiva de ser impedido de viver é muito mais penosa do que só a perspectiva de que a gente vai morrer. Então, abusar da saúde de vez em quando, nessa ideia de que eu estou gastando a minha saúde, é saudável, é para isso que ela serve. Saúde, ela serve para ser desfrutada. Então, de vez em quando, eu tenho algum comportamento, por exemplo, comer uma coisa que faz mal, entre aspas, para a saúde, porque isso me agrada, é uma maneira de desfrutar da saúde que eu tenho, isso é completamente aceitável, isso não pode ser moralizado, né? Só que você tem algumas situações onde essa capacidade de cultivar esse patrimônio, de desfrutá-lo, vão ficando reduzidas. Então, tem alguma coisa aí que vai impedindo que tanto que eu cultive a minha saúde quanto que eu a desfrute. E um exemplo dessas situações falta lembrar para vocês assim, que todo gesto humano é uma expressão da minha subjetividade, né? Então, o que nos interessa mais sejam os determinantes objetivos, eu não posso deixar de lembrar que aquela pirâmide do Maslow lá, que fala aqui que são as necessidades, né? Abrigo, comida, isso é importante na saúde animal. Para seres humanos, isso não satisfaz, não. A gente tem muitos exemplos de pessoas que se recusam a comer alguma coisa porque aquilo é contra os valores, desejos e gostos pessoais daquelas pessoas, né? Não basta ser nutritivo, tem que se encaixar no que eu considero aceitável. Isso vale para todas as dimensões da vida da gente. O que a gente considera aceitável ou não fazer, eu estar no mundo de que jeito. Então, se você não pode se atender, de estar no mundo de verdade, deixar sua marca, agir, fazer do seu jeito, fica invivível. Essa expressão é do Yves Schwartz, né? Ele fala que quando você é impedido nesse grau que você não pode se colocar hora nenhuma, você está completamente subjugado, então a sua existência fica invivível. Então, por que será que a gente tem algo aqui que é tão importante? É porque a gente tem que examinar os determinantes que tornam a vida invivível. Não sei por que será que a gente fica invivível. Aí me remete a maior parte da minha vida de médico do trabalho, eu trabalhei em grande parte do tempo em empresas muito grandes, então eu pude perceber como que acontecem esses determinantes, lembrando que tem uma diferença entre os primarizados, os terceirizados, os quarteirizados, os prestadores de serviços acessórios, etc. Toda a cadeia de produção tem níveis muito variáveis de precarização. Agora, o que essas empresas, em geral, têm é um discurso de qualidade de vida, né? Assim, que é como se fosse uma questão de qualidade de vida e controle de crônicos, que eles querem, né? Como se fosse uma questão de você decidir ter qualidade de vida e controlar bem as condições que impactam a sua saúde. Só que quando a gente examina as condições concretas, para começar, não tem tempo, né? Quem trabalha 6 por 1 não tem tempo. Então, você vai vendo que isso vai sendo esmagado. Essas pessoas, se você pergunta, mas por que aconteceu? Por que você não foi no posto de saúde ver sua pressão? Ah, cara, doutor, eu não tenho tempo, cara. O posto de saúde funciona em horário comercial.
os planos de saúde, gente, têm uma pirâmide de precarização. Os primarizados da corporação têm planos de saúde muito bons. Os últimos vão ficando reféns de condições cada vez piores, inclusive dependendo completamente do SUS, e eu falo isso com um respeito profundo, eu sou trabalhador do SUS, tá? Mas o fato é que você tem uma série de limitações à capacidade de se cuidar. E, para piorar, quando você tem situações onde você é impedido de ser dessa maneira, o seu ritmo de sono, o que você come, a hora que você tem para você para fazer atividade física ou não, hora de lazer, tudo isso é estrangulado. Então, você fica com uma situação muito curiosa, você começa a fazer adaptações patogênicas para poder lidar com essa situação. Então, adaptações patogênicas são aquelas formas de viver, sobreviver e conviver que a gente organiza com as condições que a gente tem, inclusive com a nossa subjetividade, mas principalmente com as condições concretas, condições materiais. E essas condições patogênicas se refletem na dieta que a gente tem, no tempo que você tem para se cuidar minimamente, etc. Então, a gente começa a ter efeitos dessas adaptações patogênicas em pessoas que são obesas, que são hipertensas e não conseguem se cuidar, que abusam de substâncias psicoativas legais e ilegais, etc, 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 etc. E pior, ainda tem relações familiares, inclusive em relação aos filhos, tempo que você tem para criar seus filhos, e tempo para criar não é só o tempo de convivência, gente. Lembra que criança precisa de coisas também muito concretas, comida na hora, banho, é hora de dormir, é hora de atenção. Então, a gente cria classes sociais que vão sendo impedidas de oferecer dignidade para as suas redes de relações, né? Seus idosos, suas crianças, etc. Isso adoece a sociedade como um todo. Por isso que é tão evidente que o 6x1 é tão inadequado. Assim, se a gente pegar pelas condições concretas, a gente percebe isso. Uma outra coisa muito curiosa é que essas empresas grandes, e, na verdade, tanto não são só empresas, até o serviço público está contaminado por isso, que é um fenômeno de gestão paradoxante, né? Assim, que quer tentar examinar quem é um bom trabalhador ou não, baseado em indicador. Isso que a Maíra contou aí, que tem um desejo de controle extremo, né? E é muito difícil avaliar quem é bom trabalhador e quem não é, se você não conhece a atividade que está sendo feita e as condições que elas estão sendo feitas. Não existe relação direta entre esforço e resultado. O resultado é fundamentalmente produto das condições de trabalho que você tem para conseguir produzir, para conseguir trabalhar. Então, você pode ter situações onde você consegue produzir com esforço menor e condições outras que, a despeito de todo esforço, o resultado não aparece como a empresa o deseja. Isso complexifica muito a análise dessa 6x1, da produtividade, etc., porque a gestão paradoxante é baseada em indicador, ela não é baseada em exame do que está acontecendo de verdade no trabalho. Ela tem um desejo de dar visibilidade a indicadores, e não de entender o que o trabalhador precisa fazer para conseguir trabalhar, né? Aliás, é muito mais comum o trabalhador vir trabalhar mesmo quando não está bem, que é o presenteísmo, do que apresentar atestado falso. Atestado falso, absenteísmo, é problema de relações de trabalho, não é problema de saúde. Então, o mais assim, espantoso, as empresas punem quem apresenta atestado. Então, se você tem hipertensão e você tirar um dia, arrisca você perder seu cartão de saúde se você trouxer um atestado, né? Então, essas contradições nos discursos de empresas que querem qualidade de vida, que querem uma mão de obra saudável, elas ficam muito evidentes no dia a dia. Na hora que você começa a conversar com as pessoas, o que acontece? Por que você não está cuidando desse diabetes seu aí? E ele fala, eu não tenho tempo de preparar essa dieta que a nutricionista me recomenda. Eu como que tem, percebe? E é verdadeiro. Então, vai se criando um quadro sócio-histórico que condena essa massa imensa de pessoas conforme a posição delas na pirâmide de precarização, né? Então, essa pirâmide de precarização, ela produz essas adaptações patogênicas em níveis diferentes, conforme onde é que você está nela. Então, a capacidade de sobreviver, viver e conviver também fica muito variada. Acho que eu tenho mais alguma nota aqui. Eu escrevi assim, que 6.1 para 1 esmaga o poder de agir.
e leva a adaptações patogênicas para viver, conviver e sobreviver. A saída acenada para essas situações hoje, ela é dita que é uma questão de meritocracia, né? Assim, que se você for um bom trabalhador, você vai conseguindo promoções, etc. Vai sendo, deixando de ser quarteirizado e vira terceirizado, ou às vezes até, né, já consegue uma posição interna. Isso é falso. Então, na verdade, esses pressupostos meritocráticos, que a gente sabe que são falsos, ou as alternativas de uberização, pejotização, não está feliz aqui, vai ser feliz em outro lugar, né? Isso é de uma crueldade espantosa. Assim. É por isso que, já para concluir na minha fala, eu quero lembrar para vocês assim que era uma pessoa que bom, ele era nós estamos dentro da faculdade católica, da Universidade Católica, eu quero lembrar o Lacordaire. O Lacordaire falava assim, entre o fraco e o forte, a lei liberta, a liberdade escraviza. Então, tem coisas aqui que a gente não pode mais se dar ao luxo, desculpa a buzina lá fora, gente. Tem coisas aqui que a gente não pode mais se dar ao luxo de deixar que seja uma questão de combinado entre patrão e empregado. Isso é absurdo. Né? Tem alguma coisa aqui que a lei tem que, sim, reconhecer que essa relação de poder é muito desigual. E como a Maíra falou, isso não é uma questão só de sobrevivência do capital, é uma questão, embora o capital se aproprie muito ardilosamente dessas estratégias, né, de flexibilizar alguma coisa para manter o status quo. Mas o fato é que isso é uma condição histórica que a gente está vivendo e que os danos sociais são impressionantes, né? E em termos de produção de pessoas que não têm consciência do que cria essas condições de vida, e às vezes caem no que o José Sérgio fala, que é o pobre de direita, né? Sempre que a saída é a religião, ou então as compensações de comida, bebida, etc. Mas, de qualquer forma, que não tem uma crítica social. Então, é muito importante que a gente faça esse esforço autêntico de examinar isso, com toda a complexidade, no sentido de que não é uma situação homogênea, ela é feita de muitas interfaces, mas essa disposição para a complexidade, ela tem que estar presente. Assim, a gente tem que se animar, examinar, e quando tem exceções, a gente tem que examinar as exceções para a gente ganhar lucidez, clareza e poder, então, quem sabe, conseguir juntar forças sociais que façam frente de verdade a isso, né? Senão a gente está ferrado. Como grupo, a gente está ferrado. Eu acho que era isso. Eu peço perdão de novo pelas interrupções aqui, mas estamos à disposição. Tranquilo, Marcelo, foi ótimo. Conexão funcionou perfeitamente bem. Bom dar as boas-vindas aqui para a Bárbara, né, que entrou depois também, além do Marcelo Xará e da Tamires, que estão aqui acompanhando a gente. Bom, já aprendi muito com vocês aqui, estava anotando várias coisas, e eu acho que é isso, né? Assim, é uma discussão muito complexa e eu acho fundamental que esse ciclo de debates esteja examinando tantas perspectivas diferentes, né? Porque eu acho que é isso mesmo, e a gente vai ouvir os diversos argumentos, que nem a Maíra comentou no início, né? Os argumentos contrários a acabar com uma escala como essa, né? E outro dia mesmo eu estava ouvindo um podcast sobre isso e ouvindo a opinião de uma economista, e uma economista professora de uma universidade pública, trazendo uma perspectiva do que talvez os empresários conservadores poderiam dizer e do que a economia poderia dizer também, né? E tem muito esse discurso de que, bom, esse papo de que a produção não vai ser a mesma, o lucro não vai ser o mesmo, etc e tal, não é bem assim, né? A gente tem que analisar exatamente como é que isso vai funcionar. Mas eu fiquei assim, não sei se a Bárbara, o Marcelo e a Tamires têm alguma pergunta, mas eu queria só para disparar um pouquinho a discussão, eu fiquei muito interessado em saber a opinião de vocês sobre um pouco da questão da interseção com a tecnologia. A gente tem visto muita discussão, tanto a respeito do tempo, né, do tempo de vida que é capturado, mas eu tenho visto muita discussão em torno da atenção, né, como é que a nossa atenção tem sido um bem também capturado pelas instituições, pelas redes, pelos mecanismos de vigilância.
Então, hoje em dia é muito comum o discurso de que a pessoa sai do trabalho, mas ela não sai do trabalho, né? O trabalho permanece ali, né? Nas redes, no WhatsApp, no chefe que controla o Facebook da pessoa e vê se ela está de licença mesmo, se ela está no clube, e a pessoa não pode postar alguma coisa, né? Porque se ela está doente, ela devia estar na cama. E um pouco esse discurso de que a pessoa está vigiada mesmo quando ela está distante, né, do trabalho. Eh, eu queria saber de vocês como é que vocês pensam que isso pode ter a ver também com essa discussão, né, dessa carga horária extenuante, do trabalho dominando a nossa vida inteira, né, trabalho dominando todas as esferas da nossa vida, de uma tecnologia que a princípio poderia ser utilizada para poder facilitar o nosso trabalho ou diminuir o nosso trabalho, mas que muitas vezes vem sendo utilizada a serviço da vigilância, né, da contaminação da nossa esfera pessoal, e facilitando os mecanismos de vigilância, né? E aqui só para encerrar a pergunta, eu acho interessante como o Marcelo falou que o serviço público ele não está livre desse pensamento, né? Eu estou no serviço público há quase 15 anos e vejo como é que essa gestão paradoxante que você comentou, Marcelo, está presente por lá, né? Essa questão dos números, dos indicadores, né? De vamos dar visibilidade aos números e, e vamos nos aproximar a uma gestão de uma empresa privada, né? É muito presente e é muito realmente contraditório falar de saúde do servidor, saúde do trabalhador, qualidade de vida, quando de outro lado a gente está vendo um movimento de precarização, de terceirização, de fim do trabalho remoto, de volta para um trabalho presencial, por questões de vigilância e etc. Mas é isso, eu queria saber, ouvir um pouquinho de você sobre essa questão também da vigilância tecnológica e dessa economia da atenção também, vinculada a essa noção da escala. Posso ir, Marcelo? Pode, por favor. Então, eu até citei que eu acredito que a tecnologia é um dos pontos extremamente importantes para possibilitar essa nova organização, uma nova forma de organizar o trabalho, né? Aliás, esse é um aspecto que vem sendo promotor desse desenvolvimento ao longo da história. Então, a tecnologia ela tem que ser usada nesse sentido, para beneficiar, facilitar, possibilitar, dar melhores condições de trabalho. E, nesse sentido, a gente perdeu muito no Brasil, porque não houve investimento efetivo e não há interesse de investimento efetivo em produtividade. Por outro lado, seguindo assim a tendência, seguindo assim o modelo colonial e racista, e ela é muito usada ainda para controle da subordinação, né? Então assim, eu já trabalhei em várias empresas que o aspecto tecnológico era grande, a gente trabalha, especialmente depois da pandemia, então existem várias formas de controle do trabalhador, controle remoto, o uso dos VPNs e tal. E assim, aonde você está, você tem uma forma de ser controlado, de ser a empresa e as lideranças e a gestão tem uma forma de visibilidade. Isso parece muito legal inicialmente, né? Parece muito legal esses controles tecnológicos, mas ele vai criando dentro da gente um encarceramento em que você está a serviço da empresa de alguma forma em todo momento. Então percebe que a gente acaba fazendo uso da tecnologia de uma forma equivocada ou para perpetuar e preservar questões que estão muito mais relacionadas com a nossa tolerância histórica à trama colonial e a esses moldes de controle que são extremamente cruéis e ultrapassados, né? Então, assim, acho que esse aspecto é um aspecto importante para ser discutido mesmo. Não pode passar em branco, passar na calada, porque senão lá na frente a gente vai perceber que o controle vai ser muito pior. Já está percebendo, né? Na verdade, a gente já está percebendo que o controle, de alguma forma, pode ser muito pior. Então, assim, não é só não estar
presente na empresa. É a empresa não estar presente o tempo todo na vida da gente, né? Senão você não cria autonomia, senão não é um espaço de liberdade para pensar e agir de qualquer forma. Eu acho, sim, um aspecto muito, muito importante para a gente discutir com mais profundidade. É isso. Eu gosto de lembrar do Álvaro Vieira Pinto, que ele tem um livro que chama O que é Tecnologia? O Conceito de Tecnologia. Tecnologia é a aplicação de conhecimento para resolver um determinado problema. Então, por exemplo, na época do tráfico de pessoas escravizadas, a mortalidade das pessoas que eram escravizadas, os escravos, era muito alta, então, durante a travessia. Então, eles criaram soluções tecnológicas para tentar reduzir essa mortalidade. Por exemplo, direcionar o vento usando um formato de vela específico que julgava o vento através da escotilha para poder passar por dentro do porão do navio. Então, não se discutia a legitimidade da escravização. Discutia, o problema não era esse. O problema era como é que mantém essas pessoas vivas até chegar do outro lado lá. Aí chegaram no valongo, descarregar, então, dar uma lavada neles e dar alguma comida e botar para vender, né? Então, essas tentativas de uso das tecnologias são os problemas que as tecnologias resolvem são construtos sociohistóricos, né? Elas atendem interesses. Então, tem sim, é claro que no caso das tecnologias de mídias sociais, etc., elas não necessariamente foram criadas para exercer esse controle, mas podem ser apropriadas para tal, né? É por isso que a gente falar só da tecnologia fica meio distorcido. O problema é como que ela é usada, né? Assim, a tecnologia em si pode ter usos muito legais. Assim, é claro que era bom manter as pessoas vivas até atravessar o mar, né? Mas isso não mudava muito a realidade delas de escravizados, né? Então, acho que tem alguma coisa aí mais interessante do que meramente o fato de existir o controle, sabe? Assim, tem algo aí que é de considerar o controle normal. É assim mesmo. O trabalhador é vagabundo. Se você não controlar, eles... tem essa desconfiança, né? Não se reconhece que o papel psicológico do trabalho, na fala do Ivo, né? A função psicológica do trabalho. Assim, um trabalho que você não se orgulha de fazê-lo, ele te adoece, né? Ele, no mínimo, fica penoso. Então, se você está precisando de fiscalizar as pessoas para que elas estejam a seu serviço, tem algo de estranho aí, né? E a tecnologia pode até ou não ter alguma eficácia em resolver o problema, mas até para se você ter trabalhadores que sejam, de fato, colaboradores, que hoje é um eufemismo horroroso, né? Até para que seja transformado de verdade, tem que se rever esse papel. Então, eu acho que tem algo aí que vai além da tecnologia em si. E que elas estão sendo apropriadas porque é um sistema que quer se beneficiar do uso que faz delas, né? E sobre a gestão paradoxante, eu acho que ela merece um encontro à parte. ela é complexa, ainda está pouco estudada, né? Mas eu acho que merece uma fala para a gente examinar, assim, porque é cheio de sutilezas, né? Assim, tem uma lógica interna muito coesa que passa por sentido, assim, você falar que você tem que avaliar, premiar os trabalhadores que produzem mais, isso tudo soa muito natural, né? A gente examinar por que indicador não serve para avaliar trabalho, por que indicador não serve para avaliar produção, isso é contra-intuitivo. Então, a gente não tem como examinar isso em profundidade rapidamente. Mas que tem algo aí que está tudo vinculado, né? Assim, a gestão paradoxante lança a mão de controles porque sabe que não faz sentido. Então, começa a fazer um controle que o objetivo é fazer de conta que faz sentido. É mais ou menos assim, ao invés de discutir se faz sentido ou não, força o modo de agir. Então, não vou discutir mais aqui se o trabalho se tem alguma das regras que a gente está impondo, se ela perdeu o sentido em alguma situação. Eu quero é obediência. E isso aí, então, é claro que cai num processo adoecedor, porque apaga a subjetividade da gente. Além de todo, a sensação de tensão contínua, né? O Gilberto Safra fala no estado agônico.
Ele fala que a gente fica no estado agônico. Quanto mais agônico o seu estado, mais você precisa de compensações. E essas compensações vão desde gorduras e bombons e sexo e compra desenfreada, ou religião desenfreada, ou bebida, aí é muito variado, né? Que são os objetos droga. Muito bom, muito interessante. Concordo sobre o em contraparte. Eu acho que vai Inclusive, ser. minha tese de doutorado. É Questão mesmo, para Simone? bastante, podemos discutir. Muito bom. A gente tem alguns comentários aqui. A Bárbara, né? Acho que ela teve que sair. Ela comentou aqui como é que os comportamentos são julgados, né? Ela falou que se afastados por saúde mental, como que a gente aparece feliz no Instagram, né? Que é um pouco o que a gente estava comentando antes sobre o controle. A Tamires comentou sobre a sua fala, Maíra, sobre a questão das mães solo, que faz pensar sobre a questão da natalidade também, né? Que fora do Brasil já vem sendo um problema real, e que pode se pensar sobre isso na questão econômica. E o Marcelo fez um comentário que também, como é que os assuntos se conectam, né? Principalmente no processo de adoecimento mental do trabalhador em longas jornadas e baixo tempo de qualidade, que também reflete no consumo, e também essa questão das tecnologias, né? Que o trabalho promove saúde, mas também promove doenças. Eu acho que a gente está caminhando para o final do nosso tempo previsto de atividade, então, para poder cumprir o combinado com vocês, acho que a gente pode partir para algumas considerações finais. A gente pode seguir a ordem da fala, né? Às vezes primeiro você, Maíra, depois o Marcelo, para a gente poder fazer um encerramento e depois a gente encerra essa discussão, que eu acho que já foi super produtiva. Não, primeiro agradecer o convite, dizer que para mim não só é um prazer atender o convite do professor João, de quem eu sou muito fã, como discutir essas questões que para mim também são algo que eu adoro discutir, em especial com o meu colega Marcelo, meu amigo Marcelo Campos. Então é um enorme prazer. E te agradecer, Rodrigo, pela condução gentil. Dizer que eu fiquei muito satisfeita, porque acho que a gente tocou em assuntos aqui muito importantes. Né? Esse é um assunto que se desdobra em outros assuntos que a gente, de fato, precisa ter a oportunidade de discutir. Como eu disse na minha fala, eu acho que é um passo importante, mas é um passo pequeno, um passo pequeno e importante, e que a gente não pode perder de vista a necessidade de ampliar a discussão. A gente está atrasado, muito atrasado nesse sentido, e a gente não pode perder a oportunidade de ampliar a discussão. A gente perdeu muito nos últimos anos, e a gente tem sim que ganhar força, reunir força, nos reorganizar como sociedade civil. Pelo menos para mim você ficou muda, Maíra. Engraçado. Engraçado que o som tá aberto. Não, voltou não. É, não. Não voltou também não para você, né, Marcelo? Também não voltou não. Engraçado. Às vezes tenta sair rapidinho e entrar de novo. Não. Não se preocupe, Maíra, a gente te escutou até o pedacinho. É, Então, eu tenho muita não, gratidão. engraçado. Coisas da tecnologia. Mas a gente escutou até boa parte. Se você quiser sair e entrar de novo para concluir também, sem problema, tá? Mas se o Marcelo Rodrigo quiser já. e colegas, muito grato pela confiança. A Maíra tem me trazido questões muito importantes que me ajudam a refletir, a tentar achar formas, né? Acho que nós estamos falando de uma situação de violência estrutural. Toda violência estrutural, ela além de ser complexa por si mesma, porque a produção de violência
e os desdobramentos são difíceis de examinar, né? Porque são transdisciplinares. Por isso, talvez, que o Marcelo percebe que é tudo conectado, né? E é mesmo, né? Mas o fato é que eu admiro muito a disposição de vocês que estão dentro da academia de tentar lidar com isso. Nós estamos numa época de pós-verdade, tem uma refratariedade a tentar fazer análises verdadeiras, né? Como se o real não viesse ao caso. Então, eu fico sempre muito comovido de ver o esforço que se faz quando tem um desejo autêntico de entender o que está acontecendo, de achar alternativas, de recusar essa violência. Muito grato de estar participando com vocês. A gente que agradece, Marcelo, foi excelente. Maíra, você quer tentar mais uma vez, ver se o som voltou? Olha só, não voltou. Ai, ai. Foi porque a gente falou da tecnologia. É... Mas, de qualquer forma, eu acho que deu para te ouvir boa parte, né, até onde você falou. Eu acho que é isso, né? Esses debates são muito importantes porque a gente tenta trazer um pouquinho pelo menos da nossa perspectiva, né, dos fatos, do que a gente vem conhecendo. E é isso, tentar fazer uma análise mais honesta, transparente, possível, né, diante do que a gente observa da realidade, né? Ah, tá joia, Maíra. Bom, gente, queria agradecer, então, mais uma vez, né, por vocês terem aceitado o nosso convite. Isso, com certeza, né? A gente vai ter outras oportunidades de discutir. Mandar um abraço aqui para o professor João, que vem organizando esse ciclo com a gente. Um abraço para vocês. Eu vou interromper a gravação aqui, que vai ficar disponível depois. A gente manda o link para todo mundo. Mas é isso. Um abraço para vocês. Bom dia, boa semana. Até a próxima.